Graça e paz, amados de Deus. Você está no seu nosso ponto teológico. Estamos aí para mais um review. Olha, sei que vocês gostam desses reviews comparativos, dois excelentes comentários bíblicos expositivos. Pois é, comentário bíblico de Romanos, de Hernandes Lopes, e comentário bíblico Esperança, né? O conhecido, famoso comentário do Peixinho. E o comentarista é um teólogo luterano, Adolf Paul. Então você que fica pulando aí a abertura, você pula a abertura, você não recebe essas informações iniciais. Aí daqui a pouco escreve aí nos comentários para mim dizendo: pastor, Adolf Paul é calvinista? Eu, não, luterano. Tá certo, meus queridos? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando agora. Isso, deixa seu like. Já se inscreveu no canal? Não? Jesus, Deus está vendo isso. Olha só, 2 segundos para você se inscrever. 1, 2, pronto, já faz parte da família Point. Se inscreva, ative o seu sininho, dê uma olhadinha na nossa playlist lá, cara. Tem bastante coisa boa lá, várias séries de vídeos, né? Teologia para iniciantes, temos teologia paulina, uma série de vídeos sobre teologia pentecostal, teologia do Novo Testamento, panorama, uma série de aulas ministradas. Muita coisa boa. Compartilhe nossos conteúdos, ative o sininho da notificação para você receber as lives, né? As notificações das lives, enfim. Seja muito bem-vindo. Peço a você que compartilhe também este review aí nos seus grupinhos de redes sociais, WhatsApp, para ajudar a engajar o canal. E se você que tem nos acompanhado tem sido abençoado, esse canal tem sido bênção para você e deseja tornar-se nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. A partir de R$5 você tornar-se-á nosso apoiador, nosso patrono. Fazendo isso, mensal, né? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp. Tá certo? E se você se tornar nosso patrocinador, né, dentro em breve, quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá no Apoia-se, lá na plataforma do Apoia-se, então, quando a gente bater a meta, a gente vai começar a sortear livro de teologia para os apoiadores mensalmente. Esse é o nosso desejo, nosso intuito. Seja nosso patrocinador, tá certo? Eu já vou direto ao assunto. Você conhece o Hernandes Lopes, mas quer dizer para você que esse comentário tem 509 páginas, de Hernandes Lopes, e eu separei o mesmo trecho que eu separei aqui, para ler com você o comentário de Hernandes Lopes, é o capítulo 5 de Romanos, né? Justificados, temos paz com Deus. Então eu vou ler também lá no Esperança. Aqui ele traz uma introdução, lá em primeiro lugar, a justificação, um ato declaratório de Deus. Em segundo lugar, a justificação é recebida pela fé. Em terceiro lugar, a justificação é por intermédio de Cristo. E aí, temos aqui o comentário em si do versículo 1, lá, paz com Deus. Olha o que diz, ó. A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus, mas a paz com Deus. Não é um sentimento, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus. Por intermédio do sacrifício de Cristo, a barreira que nos separava de Deus foi destruída. Não somos mais filhos da sua ira, mas filhos do seu amor. O pecado consumou uma ruptura, mas Jesus Cristo veio para restabelecer a comunicação suspensa. Geoffrey Wilson está certo ao dizer que essa paz com Deus significa que a ira de Deus não mais nos ameaça, porque somos aceitos em Cristo. Essa paz não é uma mudança em nossos sentimentos, mas uma modificação no relacionamento de Deus conosco. Na mesma linha de pensamento, Cranfield destaca que essa paz com Deus não designa sentimentos subjetivos de paz, mas o estado objetivo de estar em paz em vez de estar em inimizade. John Murray enfatiza que não se trata apenas de serenidade e tranquilidade. John Murray, nós temos o comentário aqui, o review do comentário de John Murray, né, de Romanos, tá? Depois você dá uma olhadinha. De nossa mente e coração, mas de um estado de paz que flui da reconciliação. Charles Erdman ainda lança luz sobre nosso entendimento acerca do verdadeiro significado do que é a paz com Deus. Ele cita aqui em loco um trecho de Charles Erdman. Quando Paulo aqui fala de paz com Deus, sua acessão não é a equivalente à paz da parte de Deus, com a paz de Deus. Esta pode denotar a paz que Deus mesmo usufrui ou a paz que ele inspira no coração de seus filhos. Mas paz com Deus denota relacionamento para com ele, expressa perdão e aceitação e se contrasta com inimizade ou ira. Assinala a posição daqueles que outrora estavam debaixo de condenação, mas agora estão a gozar da plena medida do divino perdão e do divino favor. Todas as religiões se esforçam para reconciliar o homem com Deus. Essa paz, contudo, não é fruto do esforço que o homem faz, mas do sacrifício que Cristo fez.
Pela morte de Cristo fomos reconciliados com Deus. Não somos mais réus nem inimigos de Deus. Agora temos paz com Deus. Acesso à graça. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada no ato de nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. Trata-se de uma condição permanente e inabalável que se origina de uma ação realizada no passado. Warren Wiersbe acentua que os judeus eram separados da presença de Deus pelo véu do templo e os gentios eram isolados pelo muro externo do templo. No entanto, quando Jesus morreu, rasgou o véu e destruiu o muro. Efésios 2,14. Em Cristo, judeus e gentios que creem têm acesso a Deus. William Barclay diz que a palavra grega prosagog, acesso, tem um tríplice significado. Em primeiro lugar, significa a introdução de alguém à presença da realeza. Por meio de Cristo, temos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Somos aceitos, somos apresentados como filhos, como herdeiros, como cidadãos do céu. A ideia sugerida pela palavra é a permissão de entrada na presença de um rei mediante o favor de outrem. Jesus nos introduz na presença de Deus. Abre-nos a porta à presença do Rei dos Reis, e quando essas portas se abrem, o que encontramos é a graça, a imerecida bondade de Deus e não condenação ou juízo. O palácio em que somos admitidos é o céu. O portão de entrada é Cristo. O único passaporte é a fé. Não importa a sua aparência, o filho do rei tem acesso constante à presença do Pai para ter a ajuda de que precisa. Em segundo lugar, significa aproximação do adorador a Deus. Jesus nos abre a porta à presença do Rei dos Reis, e quando essas portas se abrem, o que encontramos é graça, não condenação, nem juízo, nem vingança, mas pura misericórdia, o glorioso favor de Deus. A palavra grega prosagog traz também a ideia de uma pessoa sendo introduzida no santuário de Deus a fim de adorar. Assim, o crente justificado desfruta uma bênção muito mais grandiosa que uma simples aproximação periódica de Deus ou uma audiência ocasional com o rei. Temos o privilégio de viver no templo e no palácio. E eu vou passar aqui só para você parar o vídeo, se você quiser ler mais detalhes. Ó. Ainda está comentando ainda o versículo 2, capítulo 5 de Romanos, versículo 2. Ó. E aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Deixe comentário que eu considero um dos melhores, pessoal. Estou colecionando aos pouquinhos, comprando aí esta obra aos pouquinhos, tá vendo? E aí o mesmo trecho, no comentário expositivo luterano Adolf Pohl, lembre-se, este comentário Esperança é um comentário escrito por teólogos luteranos. Assista o vídeo completo para você depois não ficar perguntando, é calvinista ou arminiano? Entendeu, queridos? Detalhes que você perde quando você fica pulando o vídeo. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ele coloca o texto, diferentemente do Hernandes Lopes, ele coloca o texto na íntegra, capítulo 5, do versículo 11. Todo o texto bíblico na íntegra, em negrito. Aí vem uma espécie de introdução, observação preliminar, e aí ele começa a comentar o versículo 1 e 2, ó. A salvação desdobra-se por aquele que com fé firmou os passos no fundamento legal da morte de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz, na acepção bíblica, sempre tem a ver com a totalidade abrangente. O Deus que nos absorve como justos não faz nada pela metade. Tudo é colocado em ordem. Nós o experimentamos não apenas através daquilo que nós somos e temos, mas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto espaço de graça na qual estamos firmes. Não se pode adentrar esse espaço facilmente de todos os lados, porém ele possui um acesso determinado. A semelhança, por exemplo, do recinto do templo em Jerusalém. Seus portões tinham o nome de Portas da Justiça. Somente pessoas justas podiam aproximar-se. Assim, a procissão festiva de peregrinos parava diante do portão e era submetida ao exame dos sacerdotes. Somente quem fosse reconhecido como justo obtinha acesso ao recinto da presença divina. O cristianismo primitivo também via sua justificação por Cristo no contexto dessa ideia. É Cristo quem conduz à presença de Deus. Sim, Ele em pessoa é nosso acesso para estarmos na graça. O fato de que Cristo está sendo designado como Senhor faz com que o olhar se volte singularmente ao exaltado. Ele foi nossa paz, não apenas na cruz, mas também se coloca atualmente até no juízo final como nossa garantia perante Deus e preserva para nós a paz de Deus. Isso tudo, obviamente, é válido pela fé, como Paulo insere mais uma vez como premissa impreterível no versículos 1 e 2.
Cada pessoa corre o risco de que sua vida seja um fracasso. Porém, os que creem são tomados de confiança e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ao tratarmos de Romanos 3,27, já expusemos que a Bíblia não descarta esse gloriar-se como sendo mera vanglória. Constitui uma marca necessária de existência humana. Você percebe que tem mais conteúdo porque as margens, percebe? As letras são bem mais imprensadas do que Hernandes Lopes. Deixa eu só mostrar aqui quantas páginas eu não mostrei, né? Cadê? Aqui, ó, são 260 páginas, mas percebe que o livro é maior e a fonte, né, parece ser do mesmo tamanho, mas as margens estão menos distantes, estão mais comprimidas. Aí, obviamente, isso, se for colocar, né, as margens, fonte e a semelhança da obra do Hernandes Lopes, talvez dê mais de 500 páginas também. O alvo de Deus não é o ser humano sucumbindo, mas radiante que sabe vencer e um dia de fato estará coroado de vitórias. Como o ser humano se torna vencedor? Ele brilha quando Deus brilha. Um dia, quando o reino e o poder e a glória forem definitivamente de Deus, isso também significará a glorificação concomitante de todos os que estão em Cristo. Interessante que vai colocando em negrito, tá vendo? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Está comentando no versículo 2, né? Aí ele comenta, aí ele vai citando o versículo no meio do comentário sempre, aqui sabendo que a tribulação produz perseverança, experiência, esperança, sempre em negrito, para ficar facilitado. E aí você pode parar o vídeo para continuar vendo aí mais detalhes, já está no versículo 5, né? Certo? Então ele comentou aqui o versículo 1 e 2, nesse trechinho aqui, e neste trecho aqui, ó, parou, tá vendo? Neste caso aqui, neste trecho, o Hernandes Lopes trouxe muito mais conteúdo, tá vendo? E outro detalhe do Hernandes Lopes, pessoal, é que do Hernandes Lopes ele cita, né, vários autores, por exemplo, aqui, ó, capítulo 5, onde estávamos, né? Capítulo 5, lá, capítulo 5, 2 anos do destino, mas o versículo 1 até o 11, ele fecha com a alegria em Deus, capítulo 5 e 11, aí terminou o comentário do versículo do capítulo 5, e aí ele traz aqui, ó, uma espécie de, aqui, a bibliografia, quais foram os autores que ele consultou lá, Cranfield, John Murray, Charles Edmund, Warren Wiersbe, que a gente conhece, William Barclay. Infelizmente esse comentário você não encontra para vender, é um espetáculo. Se eu encontrasse aí usado, eu iria investir. Geoffrey Wilson, tá vendo? Então ele vai citando, né, os autores que ele utilizou para, lá, John Stott, lá, Barclay, William Barclay, John Stott novamente, lá, Romanos, tá vendo? Um comentário aqui, John Stott, a mensagem de Romanos, tá vendo? Ele consultou esses caras. William Hendricks, da cultura cristã, Romanos, ó. Certo? Interessante. Tá aí. Mais um review comparativo. Diz pra mim desses dois comentários aqui, qual que está no seu radar, qual que você compraria. Diz pra mim, você tem os dois, qual que você gosta mais. Escreve nos comentários para ajudar a engajar. Dá uma olhadinha na nossa playlist lá, compartilha nossos vídeos. Deus abençoe e até a próxima.